O Flamengo e Fluminense fizeram um bom jogo, tá? No Maracanã. O Fábio falhou no gol do Flamengo, na minha opinião. Eu não vi o gol do Fluminense, porque eu tava vindo aqui pro programa, até peço pro PH para me mandar, né? Porque eu não vi, eu sei que o gol foi do Keno, o Wesley fez pro Flamengo e o Keno, o Wesley fez pro Flamengo 1-0, né? O Flamengo sai na frente com esse gol aí, ó, do Wesley, que eu achei falha, tá? Eu achei falha do Fábio. Vou querer saber de vocês se vocês acharam também uma falha do goleiro do Fluminense, né? Ele pula meio estranho ali e espalma para dentro do gol. O Juninho entrou e fez o gol. Esse gol foi inacreditável. Olha o gol que o Arias perde. Esse gol aí, meu amigo, é o típico gol que não dá para perder. Não dá para perder. O Arias chuta na trave. Teve uma defesaça do Fábio também, numa finalização do Arrascaeta, que o Fábio ali ele se redimiu, né, pela falha no primeiro gol do Flamengo. E o Juninho, né, ele fez o seu primeiro gol importante, né, pelo Flamengo, num desvio ali que teve no Inácio, o zagueiro do Fluminense. O Juninho fez o gol. E o Keno coloca o Fluminense mais vivo do que nunca ali nesse jogo final. O Flamengo sai com a vantagem de 2-1. Como disse o velho Vamp, né? Não tem negócio de vantagem em caso de resultado com a mesma diferença de gols. O Fluminense, se vencer por um gol de diferença, vai para os pênaltis, tá? Então, aí, ó, foi essa defesaça do Fábio. O Flamengo fez uma bela troca de passes, o Arrascaeta finaliza e, ó, de primeira, desvia e o Fábio faz essa defesaça. Agora, Fla-Flu, ao contrário de Flamengo e Vasco, Bruno Prado, tem sido jogos muito equilibrados. Muito equilibrados. Para se ter uma ideia, dos últimos 7 estaduais, se eu não me engano, 6 foram decididos por Flamengo e Fluminense. Dos últimos 7, 6 foram decididos por Flamengo e Fluminense. Aí o gol do Juninho, 4 títulos para o Flamengo e 2 para o Fluminense, tá? Nessas 6 disputas. Agora, querendo ou não, Bruno, é uma vantagem de um gol do Flamengo. Por mais que o Fluminense tenha ali diminuído no final, o Flamengo se torna ainda mais favorito, porque eu não vou ser hipócrita. Flamengo era o favorito porque é o time mais forte do Rio. Agora, mesmo com esse gol no final, o Flamengo é ainda mais favorito ou isso aí dá uma motivação a mais pro Fluminense? O Flamengo ele agora tem uma pequena vantagem de um gol. Também acho que já era o favorito no confronto porque é um time melhor. Um gol, claro, é uma vantagem pequena. Fica a decepção, né, de tomar o gol no fim. O 2-0 acho que seria quase impossível pro Fluminense. 2 gols é muita coisa num confronto como esse. 2-1, claro que o Fluminense está vivo, mas aumenta o favoritismo do Flamengo. É uma vantagem, um gol é uma vantagem. Mas tem jogo aí, o jogo foi duro pro Flamengo, né? Acho que o 2-0 era muito grande. Pelo que foi o jogo, era uma vantagem muito grande. Não foi jogo para 2-0, não. Acho que esse gol no fim, ele deixou mais dentro da realidade do jogo. Então tem jogo, mas sim, tem um favorito que é o Flamengo, que já era o favorito antes e agora um pouquinho mais porque tem vantagem. Agora, o Mauro Betti, o meu coração, né, que era tomado por Jorge Jesus, ele começa a ser contagiado por Felipe Luiz, né? Sabe aquele negócio quando você vai esquecendo uma antiga paixão por uma nova paixão? Então... Olhe por você. Então, quê? Fale por você sobre essa questão de paixão. Eu tô falando por mim, o meu coração, eu falei. Agora, vamos lá. Se eu não me engano, o Felipe Luiz vai para 22 jogos ou 23 de invencibilidade. Eu vou até pedir pro PH, eu acho que são 23 jogos. São 23. De invencibilidade do Felipe Luiz. Consegue a sua primeira vitória contra o Fluminense, o que é importante também. Felipe Luiz, como treinador, tinha 2 jogos contra o Fluminense, uma derrota no Campeonato Brasileiro e um empate pelo estadual. E aí, Mauro Betti, em outro número, o Flamengo é o time da Série A de maior aproveitamento desde que começou a usar a sua equipe principal em 2025. São 11 jogos, isso é pro Vamp tremer as pernas, tá? São
11 jogos, 10 vitórias e 1 empate. Nenhuma derrota. 93,9% de aproveitamento. 25 gols marcados e 3 gols sofridos, Mauro Betti. É muito bom desempenho. O melhor futebol do país hoje é o time que eu acredito que tem mais condições de conquistar mais coisas no futebol brasileiro em 2025, muito por conta do Felipe, pelo nível de investimento feito, sobretudo na janela do ano passado ainda, mais do que nesse ano, por óbvio, e com um time muito legal, com as vantagens de não ter mais o Landim, de não ter mais o Marcos Braz, e a princípio o vestiário está mais tranquilo também, muito por mérito do Felipe Luiz, não só pela ausência do Braz, não só pela ausência do Landim. Não estou aqui nem enaltecendo o Boto, nem o BAP, mas a mudança foi muito legal, até porque mesmo quando o Flamengo ganhava, sobrava tudo pro Braz e pro Landinho. Acho até que algumas cobranças foram exacerbadas em cima deles, mesmo que eles achem que eles inventaram a bola, inventaram o Rio de Janeiro, inventaram o Zico, inventaram o próprio Flamengo. Mas, enfim, o Felipe está, não vou dizer que reinventando, mas fazendo um trabalho bárbaro e quase que surpreendendo ninguém, porque sempre se imaginou um Felipe um ótimo treinador. E no conhecimento de causa e de uma casa que é um berço de coração, o Felipe sempre se assumiu rubro-negro desde Santa Catarina e fazendo um trabalho realmente muito bom, né? Que já deu frutos, claro, ano passado, da maneira e como venceu também a Copa do Brasil contra o Galo, e aí é ainda o favorito. Claro que esse gol, pela matemática, pelo regulamento, pelo próprio futebol e até animicamente, anima o Fluminense, mas ainda a diferença é grande. O Flamengo é mais time que o Fluminense, tem sido muito mais time que o Vasco, mesmo o Botafogo, pelas saídas que aconteceram no Botafogo, normal nessa reconstrução botafoguense. E o Flamengo, digamos, mas é só o Carioca, os times não estão tão bem, os adversários que não são os grandes são mais frágeis, ok, mas os números são impressionantes. E eu acho que, por exemplo, aqui no exercício de futurologia, não é nem futurologia, de cenário, até agora, hoje é 12, 13, que dia que é hoje, Márcio? 13. Está indo para agora 13 de março de 2025. Se o Flamengo, por exemplo, jogasse o estadual de Minas, apesar da excelência do momento ótimo do Galo do Cuca, o Gaúcho, onde está muito bem o Inter do Roger, e vamos ter uma grande final entre Corinthians, que estamos falando, e o Palmeiras está crescendo, e atual tricampeão estadual, eu ainda vejo o Flamengo com mais time hoje, ou mais futebol, mais possibilidades que Palmeiras, que Inter, que Galo e com outra equipe. Se vai ser isso aí, a gente não sabe, mas que o potencial é esse, mesmo possivelmente, por exemplo, até nas palavras do Felipe, que venha a perder um jogador que hoje, inclusive, foi determinante num gol que eu concordo com você, Pilhado. Para mim, um goleiro do nível, da experiência e da qualidade do Fábio poderia ter feito coisa melhor no gol desse moleque, que é muito bom e merecido, e dá até para dizer tardiamente convocado pelo Dorival Júnior, que é o lateral direito Wesley. São 23 jogos de invencibilidade mesmo, como eu falei, do Flamengo do Felipe Luiz. Vamp, agora falando sério, esses números colocam medo em adversário? Colocam um respeito exagerado em adversário? Eu sei, claro, são jogos do Campeonato Estadual, mas teve também a final da Supercopa, né, contra o Botafogo, que é um jogo decisivo, é um jogo difícil. Cara, são 11 jogos, 10 vitórias, 1 empate, 25 gols marcados e 3 gols sofridos. 93,9% de aproveitamento do Flamengo desde que seu time principal começou a jogar. É um time que os rivais já olham diferente pelo que está jogando com o Felipe Luiz? Melhorou demais, né? Com o Felipe Luiz em relação ao Tite, né? O Felipe Luiz aí já querendo caminhar na sua coleção de títulos, agora como treinador, pode já começar o terceiro, né? Tem a Copa do Brasil, a Supercopa, pode ganhar o Carioca, né? Cada que mudou mesmo, o Flamengo joga diferente, joga mais solto, né? Não aquela coisa tipo pimbolim, fica aberto ali. Jogadores, apesar de jogadores importantes, tá lesionado, mas o Flamengo é muito forte no seu plantel, né? Então o Flamengo, aquilo que a gente apontava como em outras oportunidades, em outros anos, favorito a título. Foi assim com o Tite, foi assim com outros treinadores que não ganharam, mas pelo plantel e a qualidade do grupo, a gente vai estar sempre aqui colocando, não só a nível Brasil, a nível de América do Sul, né? É um time que deve crescer ainda mais nesse ano, mas que também tem o Palmeiras, né, Bruno? Com o Vitor Roque, Paulinho, com as contratações que fez também vai ser muito forte. Agora, e o Fluminense? Porque o Fluminense hoje, no primeiro tempo eu achei até um pouco inferior ao Flamengo, mas teve aquela chance do Arias, buscou o gol no final,
é um time que dá trabalho pro Flamengo e que não é como acontece com o Vasco, né, Bruno? Que não oferece resistência ao Flamengo nos últimos jogos. Vale dizer que o Fluminense tem Thiago Silva, super experiente, o Fábio, super experiente, Canóbio, que chegou agora e é um cara que o Palmeiras queria, tentou contratar e não conseguiu contratar. Tem o Arias, que para mim é um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. Tem o Cano, que é matador e tá voltando a fazer gol. O próprio Keno é um bom jogador também nesse Fluminense. O Flamengo sai na frente, mas o Fluminense tem um time chato, né, Bruno? É um bom time, sim, e melhorou, né? O Fluminense cresceu. Ele começa mal o campeonato e ele está num bom momento, o Fluminense, né? Teve algumas goleadas pelo estadual e também pela Copa do Brasil. Passou muito fácil pelo Volta Redonda, achei que teria dificuldade, passou fácil, goleando no primeiro jogo. E para reparar uma coisa importante, assim, o Fluminense, ele foi campeão da Libertadores em 2023 com um time forte, que se acertou, mas que tinha muitos jogadores veteranos. Em 2024 ele teve problemas, ele até aumentou ali com o Renato Augusto, com o Douglas Costa, a média de idade do seu elenco. O Douglas com muitos problemas físicos, quase não jogou. O Renato joga muito pouco, ele ainda está no elenco, mas joga muito pouco. Aí perdeu o André, que era importante, perdeu o Nino, que era importante, e eram jogadores mais jovens ali do time titular do Fluminense, e brigou para não cair, né, até o final. A missão do Mano Menezes, quando assumiu, era manter o time na primeira divisão. Se salvou na última rodada vencendo o Palmeiras aqui em São Paulo. E agora, se você olhar o time base do Fluminense, já é um time bem diferente. Tem o Thiago, veterano, o Fábio, veterano. Os outros já não são veteranos, como o time do ano passado e retrasado. O Marcelo saiu, o Felipe Melo saiu, o Ganso, tomara que volte bem, né? Teve um problema cardíaco nos exames aí no início do ano, tomara que volte bem, ainda consiga ajudar o Fluminense de alguma maneira. Mas o próprio Keno entrou hoje, fez um gol, ele não é um titular absoluto. O Fluminense trouxe novos jogadores, o Canóbio, o Serna, o Hércules, que entrou depois, o Otávio. Tem uma renovação, Inácio, zagueiro, também chegou esse ano, o Fuentes, lateral esquerdo, chegou no meio do ano. Eu não estou dizendo que são jogadores espetaculares, não é isso, né? O Cano agora também é outro veterano que volta a ser titular. Mas houve uma renovação. Hoje não dá para dizer que é um time de muitos jogadores veteranos. Não, tem alguns, como outros times também têm. Mas conseguiu renovar e montar um time competitivo. Fluminense não vejo como um time para sonhar com títulos grandes. Acho que no brasileiro é um time que vai ficar naquele bolo lá de meio de tabela, que às vezes rende vaga em Libertadores, dependendo das vagas. Se sobrar até pro 8º colocado, ele pode sonhar com uma vaga ali, pro 7º, pro 8º, isso aí ele pode sonhar. Copa do Brasil depende muito do caminho. Sul-Americano eu acho que é uma coisa possível. Então é um time competitivo, não é um time brilhante. Acho que o único jogador um pouco diferente é o Arias mesmo, e o Thiago na zaga, mas aí é um zagueiro. Do meio pra frente acho que é o Arias, mas é um time hoje competitivo e conseguiu renovar, conseguiu mudar o time. Você não considera o Cano, mesmo já mais velho, diferente, não? Eu considero. Eu acho o Cano muito finalizador. É um artilheiro, né? O Cano é aquele cara, ele depende mais que o time o ajude, né? Se o time o ajudar, ele vai fazer gol. Ele tem os números dele até ele tem mais de 70 gols só com um toque na bola, né? É uma coisa assim, é um número muito grande de gols em que ele só dá um toque na bola. Então ele é esse jogador de um toque. Então ele precisa que o time ajude ele, né? Aí ele precisa de caras criativos perto dele. O Cano, eu não coloquei nessa, que eu acho que o Arias é um cara que pode mudar jogo. Claro que um gol do Cano muda um jogo e decide um título. Mas acho que o Cano é um cara que depende mais que o time renda, que a bola chegue nele. Fora da área ele não consegue fazer grande coisa. Se a bola chegar nele, ele é um cara muito perigoso, sem dúvida. Aqui é Flamengo, o maior do Brasil. No Flamengo só permanece quem aguenta. É 880, mais ou menos a torcida arrebenta. Aqui são só os melhores e selecionados. Esse é o Flamengo, elenco bilionário. É outro patamar, é só alto nível. Se andar...